Olá a todos, meu nome é Wellington, essa disciplina de planejamento de experimentos e análise multivariadas do quadrimestre experimentado UFABC, projeto final, a parte 1, e aqui nós faremos a discussão da aplicação do planejamento composto central para 3 fatores de superfície de resposta na otimização da metodologia de determinação de nitrato utilizando a reação de Gris modificada. O artigo escolhido é o do Jurandir Silva Santos. O título é o desenvolvimento e otimização de metodologias para a determinação de nitrogênio. No caso, compostos nitrogenados. No caso desse artigo aqui, ele fez a otimização da metodologia para a determinação de amônio e nitrato. E nesse trabalho nós vamos nos ater à discussão da otimização que ele fez para o método de quantificação de nitrato. É uma dissertação de mestrado, publicada na Universidade Federal de Viçosa, em 2007, no departamento de agroquímica, com sub-área da química analítica. Bom, a importância do nitrato. O nitrato é a forma de nitrogênio mais comumente encontrada, está presente na água, no solo, no ar, nas plantas. O nitrato possui efeitos adversos à saúde humana, como problemas na hemoglobina. Ele forma nitrosaminas quando ingerido em grande excesso, e nitrosaminas, que são compostos carcinogênicos. Também está associado com diversos tipos de câncer. A legislação limita a quantidade máxima permitida de nitrato em algumas matrizes, como em água potável, que é de 10 mg por litro de nitrogênio, como 10 mg de nitrogênio por litro. No caso de água envasada, é 50 mg por litro de nitrato. E produtos cárneos têm um limite máximo permitido de 300 mg por quilograma. Então a importância do nitrato vem de tudo isso. Ele é a forma de nitrogênio mais encontrada, tem efeitos adversos à saúde humana, e a legislação, justamente por causa desses efeitos adversos aqui, a legislação limita a quantidade máxima de nitrato permitida em produtos para consumo humano e também para descarte de águas no meio ambiente, né? Os métodos para a quantificação de nitrato. Existem muitos métodos para quantificar nitrato, aqui tem um resumo. Tem os métodos diretos pela quantificação do próprio nitrato. Dentre eles nós temos a potenciometria, a espectrofotometria, quimiluminescência, a fluorimetria, a polarografia e a colorimetria. Também tem métodos baseados na redução do nitrato em amônio ou em nitrito, seguido pela quantificação do produto. O nitrato é reduzido a um desses compostos e esse composto que é gerado é quantificado por um desses métodos que foram explicados anteriormente. Também tem um método variado na concentração de uma espécie química que reage com o nitrato. Essa espécie química reage com o nitrato e a variação da concentração dela é diretamente proporcional à quantidade de nitrato. Alguns métodos que usam esse princípio, temos a espectrofotometria e a análise por injeção em fluxo. Dentre os métodos para quantificar nitrato, temos aqueles baseados em reações de nitrosação. Então, várias espécies indicadoras reagem com o nitrito e os produtos coloridos são usados na sua determinação por espectrofotometria no visível. A reação de Gris é a mais famosa dentre as reações de nitrosação. A reação de Gris é a principal reação de nitrosação usada para quantificar diretamente o nitrito. Ela é baseada na diazotização de uma amina aromática apropriada por nitrito, acidificado, seguido de a reação de acoplamento. É produzido um cromóforo raso altamente colorido, cuja concentração é determinada na faixa de comprimento de onda de 500 a 600 nanômetros. As vantagens desses métodos baseados em reações de nitrosação, principalmente na reação de Gris, é que são métodos baratos, versáteis, simples e que possuem um baixo limite de quantificação. A reação de Gris. Ela foi relatada pela primeira vez em 1858 para a determinação de nitrito por reação de diazotização. Foi relatada pelo Johann Peter Gris. É esse cara aqui. Várias modificações já foram feitas. Ela é usada na quantificação direta de nitrito. O nitrato também pode ser determinado através da reação
através da reação de Gris, desde que ele seja reduzido previamente a nitrito. O método é fácil, barato e viável, e os limites de quantificação variam entre 0,02 mol por litro e 2 mol por litro, dependendo dos reagentes específicos escolhidos. Essa é a reação de Gris genérica. Temos uma amina genérica que reage com nitrito em meio ácido, gera um íon diazo. Esse íon diazo sofre acoplamento com um outro composto aqui também. E, geralmente aqui nós vamos ver que é o NED, né? E da reação desses dois compostos gera um composto diazo colorido que tem uma alta absorbância naquela faixa de comprimento de onda que nós vimos anteriormente. Então, essa é a reação de Gris genérica. A reação de Gris com sulfanilamida e N1-nafitil etileno de amino. Esse composto aqui nós chamaremos aqui para frente de NED. Bom, em meio ácido, com pH nessa faixa de 2,5 a 1,5, a sulfanilamida reage com nitrito, gera esse íon diazo e, na presença de NED, gera uma reação de acoplamento que gera um composto diazo rosa, cujo absorção máxima está em torno de 530 a 540 nanômetros. Então, essa é a reação usada pelo autor do artigo. A reação de Gris usada pelo autor do artigo, no caso. Então, para que o nitrato possa ser quantificado usando a reação de Gris, ele precisa ser previamente reduzido a nitrito. Atualmente, o principal agente redutor usado nos métodos oficiais é o que usa cádmio metálico. Então, o nitrato em presença de cádmio metálico é reduzido a nitrito e gera cádmio aqui 2+, e esse resíduo ele é altamente tóxico. Então, ele tem uma alta toxicidade. Então, a grande desvantagem desse método que usa o cádmio para fazer a reação de redução é a toxicidade do resíduo gerado. E o nitrito aqui, que é gerado, ele participa na reação de Gris para gerar o composto diazo colorido. Uma alternativa mais amigável, além de alguns metais que existem por aí menos tóxicos do que o cádmio, é o uso da hidrazina. Então, aqui o sulfato de hidrazina, no caso, o sal da hidrazina, o sulfato de hidrazina, que é o que o autor usou. Então, o nitrato na presença de hidrazina em meio ligeiramente básico e usando cobre como catalisador, gera o nitrito e como compostos secundários o nitrogênio gasoso e a água líquida. Então, esse descarte aqui gerado, ele é muito menos tóxico do que o descarte gerado quando a reação é feita na presença de cádmio metálico. Uma preocupação quando se utiliza algum composto para reduzir o nitrato a nitrito, mesmo no uso do cádmio, é a reação concorrente que pode levar o nitrato, em vez de parar no nitrito, continuar a redução e levar ao íon amônio. Então essa aqui é uma reação concorrente muito forte aqui com essa reação de redução. Aqui nós vemos que para que essa reação de redução continue, para gerar o íon amônio, a concentração de íon hidroxila deve ser maior do que a concentração de hidroxila usada na reação com a hidrazina. Né? Essas duas reações mostram isso. Isso aqui vai ser importante para a gente discutir depois o porquê que algumas coisas aconteceram com os dados e resultados do autor do artigo. Então, a reação de redução com hidrazina, a reação de redução do nitrato a nitrito com hidrazina, tem vários fatores que a influenciam, que influenciam na eficácia dessa reação. A concentração de cloreto de potássio, de hidróxido de sódio, sulfato de cobre, sulfato de hidrazina, de sulfanilamina, do NED, a temperatura de aquecimento e o tempo de agitação e resfriamento. Então, são 9 fatores que influenciam nessa reação. Então, o autor do artigo estudou a influência desses 9 fatores na eficácia da reação de redução do nitrato a nitrito e, posteriormente, a reação do nitrito na reação de Gris. Os planejamentos utilizados pelo autor. O autor utilizou um planejamento fatorial fracionário de resolução 4 para estudar a influência de 9 fatores envolvidos nas reações de redução de nitrato a nitrito e de formação do complexo diazo.
Ele usou também um planejamento fatorial em bloco, com 32 experimentos completos, realizado em 2 blocos de 16 ensaios, para estudar o efeito das concentrações de hidróxido de sódio, sulfato de cobre, sulfato de hidrazina, do NED e do tempo de agitação. E posteriormente ele utilizou o planejamento em estrela, do tipo composto central, que é o DCCR, para 3 fatores, visando expandir a faixa de estudo para alcançar o ponto ótimo. A otimização univariada versus planejamento experimental fatorial. As desvantagens da otimização univariada, como nós já vimos em aula, é o elevado número de experimentos, a interação das variáveis que não é detectada, os resultados, interpretações que são incompletos justamente por causa disso, porque a gente não consegue enxergar a interação das variáveis, e o planejamento experimental fatorial vem justamente para sanar essas desvantagens. Então, com o planejamento experimental fatorial, nós conseguimos reduzir o número de experimentos, conseguimos enxergar, analisar a interação das variáveis, e os resultados e interpretações, justamente por isso, são mais completos. O planejamento experimental com delineamento composto central rotacional, o famoso DCCR, então, ele permite uma alternância das variáveis, permite também que um espaço amostral mais amplo seja abordado com menor quantidade de experimentos. Ele também tem um embasamento matemático, estatístico, que permite englobar todo o espaço amostral. Ele permite uma captação da interação entre as variáveis. Ele faz uma varredura cruzada dos principais pontos de interesse do espaço amostral, captando pontos até dos extremos fora do espaço amostral, que são os famosos menos alfa e alfa. Ele permite a obtenção de relações quadráticas para todas as variáveis estudadas e também a equação de ajuste quadrática das variáveis envolvidas fornece superfícies de resposta que constitui ferramenta útil na análise e interpretação dos resultados obtidos. Procedimento utilizado pelo autor. Então, o autor utilizou esse procedimento que nós vamos descrever a seguir. Então, 2 ml da solução padrão de nitrato nessa concentração, 1 ml da solução de NaOH, 0,5 ml da solução de sulfato de cobre, que é o caso o cobre é o catalisador, o NaOH para deixar o meio ligeiramente alcalino, 1 ml da solução de sulfato de hidrazina, que é o reagente redutor, 3,5 ml da solução de KCl, aquecimento em um banho-maria com circulação por 15 minutos, o resfriamento à temperatura ambiente, aí colocou 1 ml aqui a reação de redução do nitrato anidro já aconteceu. Aí ele coloca 1 ml da solução de sulfanilamida para fazer a reação de Gris, agitação por 5 minutos, 1 ml da solução de NED, que é o reagente composto de acoplamento, repouso por 15 minutos e medida da absorvância em 532 nanômetros. Após isso, ele fez o tratamento dos dados usando o software Estatística 5, perdão. Bom, as condições iniciais. Inicialmente, o autor ele se baseou nos seus conhecimentos prévios sobre o processo, sobre as reações envolvidas no processo, para estipular, para construir uma curva analítica e, através dessa curva analítica, chegar em qual era a concentração que desse um sinal que fornecesse as melhores informações com base nos dados do planejamento experimental fatorial. Então, resumindo o que ele fez, ele, com base nos conhecimentos prévios dele sobre o processo, ele estipulou essas condições experimentais, né, essas concentrações das soluções aqui, com esses parâmetros de tempo, tal, temperatura, fez a curva analítica e ele viu que a concentração de 0,2 mg por litro de nitrato fornecia um sinal analítico, uma absorbância próxima de 0,6, 0,7. Então, como a concentração está aqui no meio da curva, ela tem as menores incertezas. Aqui na curva, no meio da curva, nós temos as menores incertezas no método analítico, que usa uma curva de calibração, uma curva analítica. Então, por isso que ele escolheu também esse ponto. E como esse ponto gera uma absorbância de 0,6, 0,7, essa absorbância ela tem melhor obediência à lei de Beer, né, nessa faixa. Ela não é tão baixa para não ter interferência dos erros aleatórios do equipamento e também não é tão alta. Então, está numa faixa ideal de absorbância aqui. Então, por isso que ele escolheu essa concentração para fazer os demais experimentos para o planejamento experimental fatorial. Então, aqui nós vemos a importância dos conhecimentos prévios que o pesquisador deve ter sobre o processo.
Aqui ele usou isso para construir a curva analítica e chegar numa concentração que desse um sinal analítico adequado. Bom, as condições para o autor fazer o planejamento fatorial fracionário, ele se baseou nos seus conhecimentos prévios sobre as reações envolvidas no método. Então, se baseando nisso, ele chegou nesses valores do nível mais e menos, né? Então aqui temos as variáveis, aqui os fatores, aqui as unidades e aqui os valores dos níveis mais e menos, né? Mais 1 e menos 1. Então, ele chegou nesses valores aqui com base nos conhecimentos prévios que ele tem sobre as reações envolvidas no processo. Feito esse planejamento experimental fracionário, fatorial fracionário, ele concluiu que a temperatura, o tempo de resfriamento e a concentração de sulfonilamida não interferiam no processo. Então ele fixou esses valores, esses parâmetros nesses valores, né? Então os fatores e níveis após a realização do planejamento fatorial fracionário, ele viu que esses outros fatores que ele tinha que estudar, esses 3 aqui ele fixou. Então, para estudar esses outros fatores, fixando esses 3, ele partiu para o planejamento fatorial completo com 32 experimentos em bloco. Então ele fez 16 num dia, 16 no outro, de forma aleatória, para estudar a influência das outras variáveis, fora essas 3 que ele fixou com base nos resultados que ele obteve no planejamento fracionário. E o planejamento fatorial DCCR, com base nos resultados dos 2 planejamentos anteriores, ele chegou na conclusão de que essas variáveis aqui podiam ficar fixas e ele variou as variáveis hidrazina, sulfato de cobre e hidróxido de sódio. O KCl também já tinha fixado. Então, essas 3 variáveis são as variáveis que ele estudou no planejamento fatorial DCCR. As outras ele fixou com base nos resultados obtidos nos 2 planejamentos anteriores. Então, a partir de agora, nós vamos nos ater aos resultados que ele obteve no planejamento fatorial DCCR para a otimização do método de determinação de nitrato, né? Então, aqui estão os níveis. Esse valor aqui provavelmente está errado, porque na tabela e outras tabelas que ele apresenta no artigo é 001 e não 001, né? Não faz sentido esse valor tão baixo aqui. Então, para ele estudar, chegar no ponto ótimo daquelas 3 variáveis, ele resolveu fazer expansão dos valores dos níveis mais 1 e menos 1. No caso aqui são esses valores que ele usou expandidos, né? Aqui é 001. E aqui ele fala que fez a expansão, no caso da hidrazina, ele fez a expansão dos 3 fatores aqui, entendeu? Então ele tinha esses resultados, esses valores aqui no nível mais 1 e menos 1, e ele resolveu expandir para esses valores aqui. Então ele usou como valores de mais 1 e menos 1 das variáveis x1, x2, x3, esses que estão aqui nessas unidades. Então a variável x1 é a concentração da solução de hidróxido de sódio, a x2 é a concentração do sulfato de cobre, que é o catalisador, e a x3 é a concentração do sulfato de hidrazina, que é o reagente redutor da reação de redução de nitrato a nitrito. Os fatores e níveis escolhidos para o planejamento de forma alterada para expandir a faixa de estudo, a superfície de resposta. Então, o autor ele fez o cálculo para determinar os valores dos outros níveis, e aqui usando os nossos conhecimentos que nós tivemos em aula, eu fiz no Excel para ver se estava tudo certinho, e realmente os valores batem com os dos autores, como veremos a seguir. Então aqui as variáveis x1, os fatores, as unidades, né? Aqui o alfa e o menos alfa, aqui mais um menos 1, o centro, 0. Então, essa tabela aqui, como no Protimiza limita a quantidade de casas decimais para 2, nós resolvemos usar submúltiplos dos valores das concentrações, né? Multiplicamos por 1000 aqui os valores das concentrações. No caso aqui a concentração vai estar em milimol por litro de hidróxido de sódio, aqui miligrama por litro, aqui miligrama por litro. Isso não dá absorbância. Então, essa é a tabela que o autor obteve. Aqui
nós só fizemos uma modificação das unidades, né? Comparando com os valores das tabelas obtidas pelo Protimiza, os valores estão iguais, né? Tanto as variáveis codificadas, que são essas, estão praticamente iguais aqui, quanto as variáveis de valores reais, que são essas, estão praticamente iguais aqui. Aqui ele falava que era 1 miligrama, né, lá por litro, que nós vemos que realmente são 10 miligramas por litro aqui. Fator menos 1 do caso da variável sulfato de cobre. Então, esses resultados para as variáveis codificadas e decodificadas estão de acordo com o que o Protimiza nos forneceu. Analisando os dados estatísticos do Protimiza com os dados do autor, nós vemos primeiramente que o p-valor das variáveis está maior do que 0,05, que no caso aqui é um nível de confiança de 95%. Então essas variáveis não são significativas, não têm influência no sinal analítico, com base no p-valor. O autor ele apresentou esses resultados aqui de regressão e de análise estatísticas. Aqui está faltando até a variável x1, que é a concentração de hidróxido de sódio. Ele não mostra o p-valor e também não discute o resultado do p-valor. E também não mostra o t calculado. Aqui já o Protimiza mostra. E também o t calculado para as variáveis é menor do que o t tabelado. Então, com base no fato de o p-valor das variáveis ser maior que 0,05 e o t tabelado, o t calculado para as variáveis ser menor do que o t tabelado, nós chegamos à conclusão de que essas variáveis não têm influência no processo, não são significativas, com base nesses valores estatísticos do Protimiza. E isso contraria o que o autor diz no artigo dele, né? Tanto é que ele faz a superfície de respostas mesmo sem discutir esses dados estatísticos. Ele nem apresenta os dados do p-valor e do t calculado, nem o gráfico de Pareto, nem nada disso, que são os resultados que ele apresentou. Essa aqui é a equação quadrática dele. E, se baseando nos resultados da ANOVA, primeiramente o R quadrado está muito menor, levando em consideração que quanto mais próximo de 1 é melhor, ele está muito menor do que 1, que no caso está em porcentagem, né, multiplicado por 100, 0,24 está muito menor do que 1. Então, para muitos valores de R aceitáveis por aí, 0,9, 0,95 até 0,7, esse resultado está muito abaixo. Então isso é um indicativo de que o processo, de que o modelo dele não é estatisticamente significativo. Além do R quadrado, nós podemos apontar que o F calculado dele, com base nos graus de liberdade da regressão e do resíduo, ele é igual a 0,3. E o F tabelado, nesse caso, é 3,18. Ele está muito menor do que o F tabelado, uma ordem de grandeza menor. Então, com base também nesse F calculado da regressão, nós também podemos concluir que o modelo não é estatisticamente significativo. Além disso, o R da falta de ajuste e erro puro, baseado nos graus de liberdade da falta de ajuste de erro puro, ele é igual, ele é maior do que o F tabelado. Ele deveria ser menor. No caso aqui é 352,5. Então ele é muito maior do que o F tabelado, que é 6,26. Então quase duas ordens de grandezas maiores do que o F tabelado. Então ele deveria ser menor. Então, com base também nesse F, falta de ajuste e erro puro, o processo, o modelo dele não é estatisticamente significativo. Então, com base no R quadrado, que é muito menor do que 1, com base no p-valor também da regressão, que é muito maior do que 0,05, que no caso, e com base no fato de o R da regressão resíduo ser muito menor do que o F tabelado, e no fato de que o F, falta de ajuste erro puro, ser muito maior do que o F tabelado, nós podemos concluir que o modelo dele não é estatisticamente significativo. Então tem fortes indícios estatísticos aqui de que o modelo dele não é significativo. Bom, o autor mesmo assim, ele fez as superfícies de resposta, e para fazer essas superfícies,
ele fixou a concentração de hidróxido de sódio em certos valores e fez 5 superfícies. Dentre elas, a que ele escolheu, que representa melhor o processo dele, é essa aqui. Então ele fixou o valor da variável concentração de hidróxido de sódio e variou as outras duas, a concentração de sulfato de hidrazina, de sulfato de cobre, e chegou na conclusão de que as melhores condições experimentais que otimizam o experimento é a concentração de hidróxido de sódio igual a 300 milimol por litro, a concentração de sulfato de cobre igual a 6,59 miligramas por litro e a concentração de hidrazina, sulfato de hidrazina igual a 375 miligramas por litro. Mas essa superfície de resposta foi feita com base em um modelo não significativo estatisticamente. Agora nós vamos ver as superfícies de resposta feitas pelo Protimiza, com base naqueles valores que ele apresentou. Nós temos aqui a superfície de resposta com base na variável hidróxido de sódio, sulfato de cobre, aqui hidróxido de sódio, sulfato de hidrazina, e aqui sulfato de cobre, sulfato de hidrazina. Nós vemos que temos umas faixas de valores do ponto ótimo, aqui também e aqui também. Agora nós vamos ver as curvas de nível, dessas superfícies de resposta. Então nós temos aqui a curva de nível que menciona a variável x2 em função da x1 em função da x2, né, a concentração da solução de hidróxido de sódio versus a concentração da solução de sulfato de cobre. No caso do sulfato de cobre, que está aqui, nós vemos que o valor que ele falou, que ele mencionou, que é, vamos voltar rapidinho, que é 6,59 miligramas por litro, está muito abaixo aqui, ó, né? Então, mais ou menos, aqui a faixa que essa curva de nível está mostrando é próximo de 10, aqui 11 até 22. Então, aquele valor está fora. Os outros valores até que estão mais ou menos dentro aqui das outras curvas de nível, que no caso da concentração de hidróxido de sódio versus concentração de sulfato de hidrazina. E aqui, sulfato de cobre, a curva de nível da superfície de resposta da solução de sulfato de cobre em função da solução de sulfato de hidrazina. Mas esses modelos essas superfícies de resposta foram feitas, e essas curvas de níveis, obviamente, foram feitas baseadas em resultados obtidos de um modelo não significativo estatisticamente, como nós pudemos ver na análise dos dados e resultados que o Protimiza nos mostrou. Certo? Então, a conclusão é: métodos para quantificar nitratos são de suma importância para as variáveis, para várias áreas e há vários deles por espectrofotometria na literatura. Ambientalmente, a hidrazina é uma alternativa ao cádmio metálico na reação de redução do nitrato a nitrito. O planejamento experimental pode ser usado para otimizar essa reação, para ser usada na quantificação de nitratos ou na reação de Gris. Com base nos resultados obtidos pelo Protimiza, as variáveis concentração de hidróxido de sódio, sulfato de hidrazina e sulfato de cobre não têm influência no sinal analítico, o que contradiz a conclusão do autor. E também, com base nos resultados da nova obtidos pelo Protimiza e do controle do processo, como eu vou mostrar na discussão da química do processo ali rapidinho, o modelo não é estatisticamente significativo, o que também contradiz a conclusão do autor. E isso decorreu possivelmente, como vou demonstrar agora, da falta do controle da química do processo. Vamos lá agora para nós entendermos isso, a falta do controle da química do processo. Aqui, o controle do processo o processo não está controlado, porque nós pegarmos aqui esses dados onde as variáveis são constantes, nós vemos que temos uma grande variabilidade do sinal analítico. Então isso aqui enfatiza os dados obtidos pelo F da falta de ajuste de erro puro. Porque se aqui tivesse mesmo que tivesse um valor aqui maior do que o F tabelado e lá tivermos um processo controlado, nós poderíamos alegar que o processo é controlado e esse F não tem tanta importância. Mas ele tem uma importância porque nós vemos que o processo não é tão controlado assim. Esses valores desses ensaios aqui mostram isso, que tem uma grande variabilidade do sinal. Além disso, vamos voltar na reação. Essa reação, como envolve a presença de um reagente, o hidroxila participa como um reagente, ela deveria, para que o autor tivesse um melhor controle da variável concentração desse íon, no caso ele usou o hidróxido de sódio, ele deveria fazer um tamponamento, porque fazendo um tamponamento ele vai ter uma concentração constante aqui,
da quantidade de hidroxila, e assim ele vai ter um modelo mais controlado. E também fazendo isso, ele não corre o risco de um nitrito que gerado para continuar sendo reduzido até gerar em um amônio. Então o tamponamento desse meio é imprescindível no caso de reações desse tipo, porque o hidroxila participa como um reagente, então tem que controlar a concentração desse hidroxila aqui, né? E o controle disso é feito com uma solução tampão, então ele poderia ter usado a variável, no caso do hidróxido de sódio, uma variável como pH, seria muito melhor, ele teria um controle muito melhor e uma resposta muito melhor no modelo. Além disso, a hidrazina aqui ela participa também como um reagente, porém a hidrazina ela pode desfazer esse complexo aqui gerado, complexo de ácido colorido, porque ela é um reagente redutor. Então, reagentes redutores e reagentes oxidativos, no caso de compostos de ácidos, eles são muito suscetíveis à presença desses compostos oxidantes e redutores. Então, ele deveria fazer um controle melhor da quantidade de hidrazina aqui. Apesar de ele ter feito um estudo da estabilidade do complexo, ele poderia, por exemplo, se ele viu que o complexo é estável, mas se ele está variando a concentração de hidrazina, se tem uma concentração onde a quantidade é muito alta para desmanchar o complexo, os resultados ótimos que ele obteve em relação às outras variáveis podem ser perdidos, porque a quantidade a mais de hidrazina vai desfazer esse complexo gerado. Então, esse controle aqui da concentração de hidrazina é muito importante. Então, ele deveria ter feito um controle, uma variação de variada ou qualquer outra coisa, para verificar realmente em quais, até qual valor, abaixo, qual faixa de valor da concentração de hidrazina, esse complexo não é afetado. E além disso, o cobre aqui participa como um catalisador. Ele usou nos níveis menos 1 e mais 1 quantidades significativas de catalisador. E lá os resultados que ele obteve na tabela demonstram que em várias concentrações diferentes o resultado varia muito aqui. Por exemplo, aqui, uma concentração bem pequenininha de cobre, temos uma alta absorbância. Já em concentrações altas, temos uma baixa absorbância. Então ele também deveria ter feito um controle, um estudo mais detalhado, univariado, para ver em quais concentrações de cobre você não afeta a reação de formação do complexo de ácido colorido. E o cobre também, íons metálicos, também afeta a formação desse composto de ácido. Então essa explicação que eu voltei para fazer é para embasar essa conclusão aqui, que isso decorreu possivelmente da falta de controle da química do processo, né? Então o fato dele ter obtido resultados não significativos e nós chegamos a uma conclusão com base nos resultados do Protimista de que o processo, que o modelo não é significativo, possivelmente decorreu da falta de controle da química do processo. E isso é tudo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Em caso de dúvidas, estou à disposição nesse e-mail. Essas são as minhas referências. E muito obrigado a todos.